E aí, pessoal, beleza? Vamos continuar o estudo aqui, então, das orações subordinadas adverbiais. Nós terminamos o estudo anterior falando das adverbiais temporais. Agora nós vamos começar falando das finais. E quando eu digo final, eu estou falando de finalidade. Então, a relação semântica que nós temos da oração subordinada adverbial final é que ela exprime uma finalidade, ou seja, um objetivo em relação ao fato contido na oração principal. E quais serão as conjunções que nós mais encontraremos por aí? As conjunções que, para que e a fim de que. Vamos dar uma olhadinha aqui num exemplo. O jardineiro podou as roseiras para que os galhos novos brotassem. Veja bem, nós temos uma oração principal, que o jardineiro podou as roseiras. Agora, com qual objetivo, com qual finalidade que o jardineiro podou as roseiras? Veja que você sempre faz uma pergunta para essa oração principal. Vamos colocar aqui, ó. Qual objetivo? Qual finalidade? Qual finalidade? A finalidade é para que os galhos novos brotassem. Esse é o objetivo, essa é a finalidade. Então, essa é a minha oração subordinada adverbial final. Viu? Não é difícil. E esse que pode aparecer sozinho. O jardineiro podou as rosas para que os galhos novos brotassem. Muitas vezes vocês vão encontrar o para que sendo reduzido como simplesmente um que. Tá? Então não confundam, a gente encontra a palavrinha que lá nas orações subordinadas substantivas, como uma conjunção integrante, nas orações subordinadas adjetivas, como um pronome relativo, e a gente pode encontrar dentro da oração subordinada adverbial também. A ideia é que você localize a oração principal e faça sempre as perguntas para ver se você encontra ou um adjetivo, ou um advérbio, ou algum termo substantivo. Tá? Continuando. Oração subordinada adverbial causal. Acho que o próprio nome aqui já revela bastante, né? A relação semântica é que enuncia a causa, o motivo que provoca a ocorrência do fato expresso na oração principal. E quais serão as conjunções que nós veremos aqui? A conjunção porque, como, uma vez que, já que, visto que. E olha, de novo, o desde que aqui. Tá? Vamos ver um exemplo. Desde que o tempo está chuvoso, não viajaremos para a praia. Dá uma olhadinha. Isso aqui não é condição, tá? Não é tempo. Isso aqui é causa. A oração principal é: não viajaremos para a praia. Agora, aí você pergunta, por que não viajaremos para a praia? E a resposta, a causa de não viajar para a praia é que o tempo está chuvoso. E eu acabo unindo aqui com esse desde que. Né? Não viajaremos para a praia desde que o tempo está chuvoso. Por que o tempo está chuvoso? Tá? Uma vez que o tempo está chuvoso. Já que o tempo está chuvoso. Então, como uma segunda alternativa, aí, além de analisar o contexto da frase, você tentar substituir essa conjunção por outras possíveis. Tá? Se você conseguir, você também consegue descobrir que tipo de oração subordinada adverbial que é. Beleza? Essa é causa. Causa. A causa de não viajar para a praia. Ok? Então é uma oração subordinada adverbial causal. Na sequência, nós temos a consecutiva. Veja bem, para não confundir. Nós, num contexto, numa frase, nós sempre teremos uma relação de causa e consequência. Tá? Aqui, nós temos a causa de não viajar para a praia. E não viajar para a praia, vocês concordam comigo que é a consequência dessa causa? Certo? Só que aqui a oração subordinada adverbial é a causa. E aqui vai ser o contrário. A oração subordinada adverbial vai ser a consequência, que nós chamamos de consecutiva. Então, ela exprime a consequência de um fato que ocorre na oração principal. E quais serão as conjunções mais comuns aí? Tal ou tão que, tanto que, tamanho que. Dá uma olhadinha. A passagem era tão cara que desisti da viagem. Veja bem, nós temos uma oração principal. A passagem era cara. Tá? A passagem era cara. E o fato da oração
da oração principal trazer a ideia de que a passagem era cara, nos traz uma consequência. Qual é a consequência da passagem ser cara? A consequência é desistir da viagem. Então a oração principal é: a passagem era cara. E a oração subordinada é: eu desisti da viagem. E para estabelecer essa lógica entre as duas, eu utilizo o tão que. A passagem era tão cara que desisti da viagem. Tá? Então veja, vou voltar aqui na anterior rapidinho para vocês perceberem. Eu tenho aqui uma consequência. Consequência. Tá? Aqui eu vou ter o contrário. Aqui eu tenho a causa. A causa dessa consequência. A consequência de desistir da viagem. Por qual causa? A passagem ser cara. Beleza? Você sempre consegue construir essa lógica entre as duas orações. Fechou? Próxima que nós temos aí é a oração subordinada adverbial proporcional. E também acho que é fácil de compreender pelo nome, né? Vai estabelecer, então, uma relação de proporção, aumento ou diminuição equivalente entre o fato da oração adverbial e o da principal. As conjunções mais comuns que veremos é à proporção que, à medida que, ao passo que, quanto mais, quanto mais, menos, quanto menos, mais, quanto menos, menos. Beleza? Vamos dar uma olhadinha aqui no exemplo. Quanto mais subíamos a serra, mais cheia de curvas ficava a estrada. Então a oração principal é a estrada ficava cheia de curvas. Tá? Só que ela ficava cada vez mais cheia de curvas quanto mais subíamos a serra. Então veja que nós temos uma relação aqui, ó. A estrada vai ficando cheia de curvas. Em que proporção? Na proporção que subíamos a serra. Tá? Você poderia até, né, reescrever essa frase dessa forma. Ó. A estrada ficava cheia de curvas. Em que proporção? A proporção que, ou, deixa eu mudar de cor aqui para ilustrar melhor. À medida que subimos a serra. Viu? É uma relação de proporção. Beleza? Quase que uma matemática aqui. Fechou? Então, continuando aqui. Oração subordinada adverbial conformativa. Nós vamos trazer aqui uma relação de conformidade, conforme, tá? Então, determina uma forma, um critério, um modelo de acordo com o qual se realiza o fato expresso. Principais conjunções, como conforme, segundo, ou tal qual, pode ser também aqui, enfim, a gente pode encontrar vários tipos, tá? Vamos dar uma olhadinha no exemplo. Os fiscais agiram com rigor, como determinou o prefeito. Oração principal. Os fiscais agiram com rigor. Agora, com qual critério? Veja bem, ó. Com qual critério os fiscais agiram com rigor? O critério do prefeito ter determinado. Então, eu utilizo como? Eu posso ter colocado aqui também o conforme. Os fiscais agiram com rigor conforme determinou o prefeito, ou segundo determinou o prefeito. Tá? Essa é a minha oração subordinada adverbial conformativa. Traz a ideia de conformidade. Beleza? Não é conformação, não. É conformidade. Fechou? Também não é complicada, né? Vamos continuar aí? As concessivas. Vamos entender, então, o que é uma concessão. A concessão é algo que deveria ter sido feito, mas não foi. Por exemplo, eu deveria ficar em casa, mas saí. Veja que nessa frase que construí, nós não temos uma oração subordinada adverbial concessiva, mas nós temos uma ideia de concessão. A ideia é que eu saí mesmo tendo que ter ficado em casa. Tá? Então é algo que deveria ter sido feito, mas não foi. Essa é a ideia de concessão. Então uma oração subordinada adverbial concessiva exprime essa concessão, ou seja, uma particularidade que, a princípio,
poderia impedir a ocorrência do fato da oração principal, mas não impede. Quais são as conjunções aí? Embora, mesmo que, ainda que, conquanto. Dá uma olhadinha no exemplo. Mesmo que estivesse chovendo, os pescadores iam para o mar. Veja só. Eu posso até trocar aqui por embora para ficar um pouco mais fácil para compreender. Os pescadores iam para o mar. Minha oração principal. Os pescadores iam para o mar, embora estivesse chovendo. O fato de estar chovendo deveria impedir os pescadores de irem para o mar. Por quê? Sei lá, com chuva pode ter raio, pode ter tempestade, pode virar o barco, não sei, né? Mas o fato de estar chovendo deveria impedir. Mas não impediu, tá? Mas não impediu. Então os pescadores iam para o mar, embora estivesse chovendo. Isso é uma concessão. Fechou? Essa é a minha oração subordinada adverbial concessiva. Beleza? Galera, são só essas orações subordinadas adverbiais. Veja que não é nada complicado, né? Talvez sejam até mais fáceis do que as outras, porque aqui é só uma questão de lógica semântica, ou seja, de interpretação, enquanto as outras necessitam de análise sintática mesmo, né? Aqui ela é pura interpretação. Fechou? Então, um beijo na alma. A próxima aula que nós teremos vai ser intertextualidade. Este foi o capítulo 8. Nós vamos voltar daí para o capítulo 4 para falar de intertextualidade. A gente saiu um pouquinho do script aqui do material, mas não tem problema, porque a ideia foi seguir uma lógica com todas as orações subordinadas para daí trabalhar um pouco de interpretação de texto. Beleza? Então a próxima aula vai ser intertextualidade. Fechou? Um beijo na alma e até logo. Tchau, tchau.